Bom dia, nós vamos iniciar a nossa aula de escola dominical nessa manhã e eu gostaria de convidá-los a abrirmos no profeta Abacuque, nessas Bíblias que estão nos nossos bancos, no Antigo Testamento, é na página 618. Página 618. Eu gostaria de ler o versículo 2. Capítulo 3, Abacuque 3. E eu vou ler apenas o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu releio. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui e pela certeza que o Senhor é quem nos instrui. Nós somos apenas veículos dessa instrução, mas apenas o Senhor é capaz de nos modificar, de fazer-nos atender, não apenas entender. Ajuda-nos nisso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque ora a Deus e pede que Deus reconstrua a história, que no decorrer dos anos Deus use de misericórdia e refaça o seu povo, reconstrua o seu povo. Porque a nossa tendência humana é deixarmos que o nosso vigor espiritual se esvaia. Por isso nós precisamos orar como Abacuque, pedindo que Deus reavive. E foi justamente isso que Deus fez no século XVI. E por isso é que nós celebramos a reforma da fé cristã. No mês de outubro, que terminou ontem, justamente no dia 31 de outubro de 1517, o monge agustiniano Martinho Lutero fixou na porta da igreja onde ele trabalhava, pregava, 95 teses a favor do Evangelho. É muito importante nós vermos isso. Eram teses para defender o Evangelho. Muito bem. E aí surge a pergunta: quem são os presbiterianos dentro desse movimento chamado de Reforma Protestante? E a primeira afirmação que nós fazemos é que nós somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, doutrinados pelos apóstolos e co-herdeiros da história da Igreja de Cristo. Portanto, a nossa história começa lá em Jesus Cristo. Primeira afirmação: a Igreja Presbiteriana está ligada, conectada a Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Historicamente, nós também estamos ligados a Martinho Lutero, e aquilo que ele fez iniciou na cidade de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Nós estamos ligados aos príncipes luteranos, e aquilo que eles afirmaram em 1529, que é conhecido como a primeira reforma. Naquele instante, o movimento que começou com Lutero passou a ser conhecido como movimento dos protestantes.
os príncipes luteranos protestaram em favor das ideias que Lutero havia destacado e evidenciado. Então, por isso, o movimento começou a ser conhecido como protestantes, em favor das ideias que Lutero havia colocado. E nós somos cristãos protestantes e reformados. Por quê? Porque o movimento da reforma foi um movimento amplo. Lutero foi um grande expoente desse movimento, mas houve outros que também defendiam aquelas ideias, que nós vamos falar um pouco delas daqui a pouco. Ulrico Zwinglio, em Zurique, foi também um grande expoente dessas novas ou renovadas ideias, uma vez que nós vamos ver que elas estavam presentes antes deles. João Calvino, em Genebra, foi um outro grande e importante defensor dessas ideias. E João Knox, na Escócia. Esses três nomes, eles são chamados de Segunda Reforma, porque eles têm uma diferença de cerca de 15 a 20 anos com Martinho Lutero. Então, eles são chamados da segunda onda da reforma, né? Lutero foi o grande precursor, mas outros movimentos já estavam acontecendo e eles, então, são chamados da segunda reforma. Bom, vamos adiante. Lá em Genebra, existe um mural dos reformadores. Eu comprei um livro que fala da história da construção desse mural. Uma coisa muito interessante que diz lá nesse livro, é que eles pensaram em fazer um monumento em homenagem ao Calvino, quando ia se completar 300 anos do nascimento de Calvino, lá em Genebra. Aí, eles decidiram não fazer nada, porque Calvino sempre falou muito contra a idolatria e muito contra o personalismo. Para vocês terem uma ideia, quando Calvino morreu, ele pediu para ser sepultado com uma pessoa simples. Ele não queria lápide especial, ele não queria nada no cemitério que destacasse a presença dele. E assim é até hoje. Um túmulo simples, quase que de um indigente. 300 anos depois, queriam fazer uma homenagem a ele e as pessoas disseram não. Quando foi se completar, então, 400 anos do nascimento de João Calvino, aí pensaram de novo nessa ideia e decidiram o seguinte: uma homenagem apenas a Calvino nós não vamos fazer. Ele não gostaria. Mas uma homenagem ao movimento reformado como um todo, nós vamos fazer. Então, foi isso que eles fizeram. É um mural enorme aí, apenas um retratinho de um pedaço desse mural. E um dia nós vamos dar uma aula aqui com todo esse mural, com todas as imagens que estão e as homenagens que estão nesse mural, que realmente é uma aula de história do movimento reformado, esse mural. Mas no centro desse mural estão lá as figuras de Guilherme Farel, que foi o grande nome da reforma na cidade de Genebra, João Calvino, Teodoro de Beza, que foi o substituto de João Calvino, especialmente na academia que hoje é chamada Universidade de Genebra, e João Knox, que também foi destacado por ser um discípulo de João Calvino, conviveu com João Calvino por um bom período e depois levou as ideias dele para a Escócia e lá implantou algumas ideias e interpretações bíblicas dele. Então, aí, Deus estava avivando a obra dele, como nós acabamos de ler aqui no profeta Abacuque, através desse movimento dessas pessoas. Bom, o que afirmam os protestantes? A primeira grande e fundamental afirmação
é somente a Escritura. Sola Escritura. Vou passar rapidamente por isso, porque depois a gente vai ver cada uma delas pormenorizadamente. Somente para a glória de Deus. Somente Cristo. Somente pela graça e, por fim, somente pela fé. Vamos ver agora pormenorizadamente cada uma dessas afirmações. O que os protestantes e os cristãos protestantes e reformados querem dizer com essa expressão somente a Escritura? Que apenas as Escrituras inspiradas por Deus, os 66 livros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, são a autoridade final e infalível na vida dos crentes. Se alguém quer saber o que Deus diz, está na Bíblia. Está na Bíblia, é lá. E a Bíblia pode ser conhecida e deve ser conhecida e bem interpretada. Vamos adiante aqui, depois eu vou fazer um comentário. Embora se reconheça a autoridade da igreja na vida cristã, ela só é legítima enquanto está submissa às Escrituras. Ou se alguma igreja decidir algo que contraria a Bíblia, alguém tem que estar errado. Ou a Bíblia está errada, ou a igreja está errada. Os protestantes dizem, a Bíblia está sempre certa. Então, se nós decidirmos algo que contraria a Bíblia, já está certo quem está errado. A doutrina é legítima quando é bíblica. Quando está fundamentada na Escritura. Os protestantes respeitam a história cristã, pois veem nela os atos de Deus, mas enxergam também os erros e as mazelas dos cristãos que agiram em nome de Deus. Por exemplo, as cruzadas. Nós sabemos que foi um erro dos cristãos, mesmo que tenham usado a Bíblia, ou argumentos bíblicos, mas usaram deturpadamente. É preciso a gente entender que uma das grandes novidades do movimento da Reforma Protestante foi o livre exame das Escrituras. Qualquer pessoa pode examinar a Bíblia, lê-la, conhecê-la. Mas os protestantes nunca defenderam a livre interpretação das Escrituras, como se eu desse sentido à Bíblia. Não, a Bíblia dá sentido a ela mesma. Não sou eu que dou sentido, ela é que dá sentido para que eu compreenda. Então há um grande equívoco que muitas pessoas dizem que os protestantes relativizaram a Bíblia quando deram liberdade para qualquer pessoa examiná-la. Errado. Uma regra fundamental de interpretação da Bíblia, a primeira regra de interpretação da Bíblia é que ela é auto-interpretativa. Se você ler a Bíblia, textos que você não entende serão explicados e esclarecidos por outros textos. Não são as autoridades extra-bíblicas que vão me explicar aqueles textos. É a própria Bíblia que vai explicar aquele texto em outro texto. Então, nessa harmonização, né? Então, essa foi uma afirmação, porque naqueles tempos a Bíblia era interpretada apenas pelos entendidos ou ditos entendidos, e isso deixava o povo muito distante da revelação de Deus. Soli Deo Gloria foi outro princípio fundamental que foi defendido. Todas as pessoas e todas as coisas existem para a glória de Deus, o Criador. A existência humana deve ser orientada para glorificar a Deus pessoal e publicamente, bem como usufruir a presença bendita do Senhor Deus em todo o tempo. E quando os protestantes afirmam que se deve viver para a glória de Deus, glorificar a Deus é o propósito final da vida eterna dos que são salvos pelos méritos de Cristo. Portanto, tudo em nossa vida tem essa dimensão da realidade de Deus, no início, no meio e no fim, tudo.
Somente Cristo é outra afirmação que foi sedimentada nesse processo. Somente pelos méritos do homem perfeito, Emanuel, Deus aceita e acolhe os seres humanos em sua presença. Outros intercessores são desnecessários e, de fato, empecilhos para o relacionamento com Deus Trino. Não há outro mediador. Se você colocar qualquer outro mediador ao lado de Cristo, você corrompe a mediação de Cristo. Cristo é o único mediador. A palavra de Deus diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Nós lemos isso lá em Hebreus. Somente pela graça, a salvação eterna dos homens se dá exclusivamente pela graça de Deus, excluindo inteiramente as, entre aspas, virtudes e a cooperação humana, como causa ou ato salvífico. É a graça que salva. Deus não conta comigo para me salvar. Deus resolve salvar e o faz. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Essa é uma afirmação fundamental, porque há pessoas que pensavam e ainda pensam que o homem contribui com Deus, ajuda Deus, e Deus espera que o homem diga sim para depois estender a mão dele para resgatar o homem. A Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o texto de Efésios 2, de 1 a 10, onde o apóstolo Paulo afirma claramente: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus é soberana nesse processo. E por fim, a última grande afirmação dos protestantes: somente pela fé, só a fé nos méritos de Cristo e na sua morte e ressurreição é o instrumento válido para que o ser humano se aproprie do presente que Deus lhe dá, a vida eterna. Então eu creio. E essa fé depositada em Cristo é que nos dá acesso a essa graça que Deus usa para redimir a vida da pessoa humana. A fé humana não é a causa da salvação, é importante destacar isso, mas o meio pelo qual somos resgatados e permanecemos no rebanho de Deus. É importante então a gente entender: você não é salvo porque você crê porque você foi salvo. Bom, por que os presbiterianos são calvinistas? Somos chamados de calvinistas porque os presbiterianos têm como pai historicamente falando, o nosso pai foi o escocês John Knox. E John Knox tem uma história fascinante, a nós acessível agora pelo livro que o reverendo Dr. Valdir escreveu sobre ele. E um pedaço da vida de John Knox foi passado vivendo na cidade de Genebra. Ele não podia viver na Escócia, ele tinha sido expulso da Escócia por causa da fé que ele havia defendido, essa fé que nós acabamos de falar agora, desses 5 pontos. Ele foi expulso e nas suas viagens e peregrinações
ele passou alguns anos vivendo em Genebra, onde ele pastoreou uma igreja de língua inglesa, porque Genebra tornou-se um polo receptor das pessoas que estavam sendo perseguidas no mundo por causa dessa fé. E João Knox lá esteve e conviveu com João Calvino e aprendeu muito com João Calvino. E a estrutura da igreja, que foi depois estabelecida na Escócia, foi uma estrutura muito semelhante à estrutura da igreja que foi estabelecida em Genebra, por instrumentalidade de João Calvino especialmente. Então, nós presbiterianos fomos influenciados por João Calvino, por isso é que a estrutura da nossa igreja é uma estrutura que teve essa influência. Em Genebra, a igreja se chamava Igreja Reformada. Na Escócia, ela passou a se chamar Igreja da Escócia, né? E quando ela saiu da Escócia, ela recebeu o nome de Igreja Presbiteriana, né? Porque não fazia muito sentido chamar a Igreja da Escócia em qualquer outro lugar do mundo que não fosse a Escócia. Então, ela saiu de lá com esse outro nome. Mas hoje, se você for à Escócia, você não encontrará a igreja presbiteriana. Você encontrará a igreja da Escócia. Bom, e quais são, então, 5 pontos fundamentais de afirmação dos calvinistas, daqueles que foram influenciados por Calvino? Pode falar, Nelson. A igreja da Escócia, na doutrina, é a mesma. É praticamente a mesma nossa. Os símbolos de fé são os mesmos nossos, que é a Confissão de Fé de Westminster. Os símbolos de fé. Há algumas pequenas diferenças da nossa igreja presbiteriana do Brasil e de algumas outras igrejas presbiterianas do mundo, mas fundamentalmente a mesma igreja. Quais são então esses 5 pontos que identificam e unificam a família presbiteriana e também a família calvinista no mundo? Há muitas igrejas calvinistas que não são presbiterianas, existem muitas igrejas metodistas que são calvinistas, igrejas batistas que são calvinistas e as igrejas presbiterianas e as igrejas reformadas, também chamadas igrejas reformadas, especialmente da linha holandesa, que são todas elas influenciadas. A tulipa é uma flor originária dos Países Baixos e foi justamente nos Países Baixos, mormente na Holanda, que os cristãos, protestantes, reformados e calvinistas compuseram uma linha doutrinária que explica os pontos fundamentais do entendimento que se tem do que a Bíblia ensina. Então, tomaram o nome da flor e fizeram um acróstico, usando cada das letras desse nome, e a gente vai falar sobre eles agora, são esses aí, né? Vamos falar sobre o primeiro deles, total depravação humana. E aí nós temos esse texto de Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, a primeira realidade que a Bíblia nos informa sobre nós, seres humanos, é que nós somos inteiramente desqualificados. É usada a palavra depravação. Lá em Romanos nós lemos o que se conclui. Temos nós qualquer vantagem, no caso aqui, nós judeus, o apóstolo Paulo estava nessa linha de argumentação? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não é justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura,
São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, esse é o retrato que a Bíblia apresenta do ser humano. O ser humano não é meio bonzinho e meio mal. O ser humano não é corrompido na mente, mas bom de coração. O ser humano não é bom até os 5 anos de idade, depois ele se torna mal. O ser humano é inteiramente pecador. Desde a sua concepção, ele é, aos olhos de Deus, um pecador. Não há um momento na história humana quando a gente se torna um pecador. Nós nascemos no pecado. Então é isso que a Bíblia fala. E é isso que se afirma. Por quê? A necessidade dessa afirmação tão clara, para que a gente entenda o tamanho da salvação que Deus proporciona e como Deus realmente não conta conosco para nos salvar, em nenhum momento, em nenhuma condição. Então, essa é uma afirmação fundamental que a Bíblia faz. O ser humano é pecador, todo ser humano é pecador, todos pecaram, todos, até aqueles que a gente imagina que não pode ser, são. Vamos adiante. A letra U, o que se afirma com ela? Afirma-se que Deus fez ou elegeu incondicionalmente. Isso quer dizer que Deus não foi movido por qualquer condição nossa para nos eleger ou eleger os seus. Lá em Timóteo a gente lê: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, repare nisso, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Esse é um dos textos que fala que quando Deus resolveu salvar, Ele não o fez por qualquer condição que o impelisse a fazê-lo, não em virtude das nossas obras. Portanto, essa é uma outra afirmação muito importante, que quando Deus age porque quer, não porque é forçado a agir. O homem não provoca a ação de Deus. Uma outra afirmação, agora ainda dentro dessa, um outro texto bíblico, desculpe, não é texto bíblico, é um trecho da confissão de fé da nossa igreja. A igreja presbiteriana tem um documento que expressa o que ela crê. Esse documento é uma confissão de fé chamada Confissão de Fé de Westminster, e ela fala sobre os decretos de Deus, segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade. Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça,
E Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então isso está lá, esse é o fundamento doutrinário que nós temos. Não há condição ou causa humana para mover a Deus. O L significa limitado sacrifício. E nós temos esse texto de João em primeiro lugar, onde Jesus Cristo diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aí é Jesus falando nos momentos antes da sua morte na cruz. E quando ele ora por aqueles que Deus havia escolhido para salvar por Cristo. Portanto, Jesus Cristo morreu pelos dele, pelos que são dele, são do Pai e entregues a ele. Por isso ele diz: eu não estou rogando pelo mundo, eu estou rogando, orando, e por fim eu vou morrer e ressuscitar por estes que Deus salva. Tem um outro texto que nós lemos lá no Evangelho de Lucas, que diz assim: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele salvará o seu povo de seus pecados. Novamente fica claro que quando Jesus Cristo veio ao mundo, veio para isso, para salvar o povo de Deus, os que Deus escolheu. E nossa confissão de fé novamente nos diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Portanto, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos eleitos de Deus. O irresistível graça. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Com isso, nós entendemos que a Bíblia nos informa e nos diz que a graça de Deus opera de maneira soberana em nossas vidas. O ser humano não resiste à graça de Deus.
Nós não temos força para resistir, para dizer a Deus, aqui não. Quando Deus opera em nossas vidas, Ele muda a nossa natureza de forma que nós recebemos a graça e a agradecemos. A graça de Deus é irresistível. Quando Deus opera, o homem não resiste. O homem acolhe e admite. Temos esses outros 2 textos bíblicos que dizem: todo o que o Pai me dá, virá a mim. É interessante isso, né? Todo o que o Pai me dá, virá. Ele vem porque Ele quer ir. Ele não vai esperneando, não quero. Não. Ele vai porque Ele entende que não há outro caminho. Virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem for a Cristo será acolhido. Qualquer um, em qualquer tempo. É isso que Jesus diz. E por que a pessoa vai? Porque Deus a traz. Deus a leva a Cristo. Não é porque ela é boazinha. Ela é pecadora. Mas Deus operou pela graça na vida dela, transformou, mudou. E agora ela vai. E mais, o próprio Senhor Jesus nos diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Isso é ninguém mesmo. Quando uma pessoa vai a Cristo, acredita nele, ninguém poderá dizer: eu fiz isso por minha livre e espontânea vontade. Eu não fui influenciado por ninguém. Não, você só vai a Cristo se Deus o levar a Cristo. Se Deus o mover. A nossa fé é resposta, não é causa. Nossa fé é o retorno daquilo que Deus operou em nós. Então isso também fica muito claro. E por último, a Bíblia fala para nós da perseverança dos santos. Porque, aqui citando o texto de Romanos novamente, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Reparem que todos os verbos estão no passado, no nosso passado, no original grego estão no auristo, que quer dizer um tempo concluído, uma ação concluída, resolvida, terminada. Portanto, todo o processo da salvação, a ordem que Deus estabeleceu para salvar, que é conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar, está tudo no passado. Deus não está fazendo planos de salvar ninguém mais. Deus já fez todos os planos que Ele precisava fazer para salvar quem Ele queria salvar. Nenhum ser humano vai surpreender a Deus para Ele rever os planos dele. Os planos dele são perfeitos. E Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que a Bíblia nos informa sobre Deus. Um Deus perfeito,
e tudo sabe, e tudo pode, e que o seu amor é tão sólido que, uma vez estendido na direção de alguém, tal pessoa jamais ficará sem experimentá-lo e sem vivê-lo. Por isso a Bíblia afirma claramente que aqueles que Deus traz pela graça, redime por Cristo, esses irão perseverar nesse caminho, nessa comunhão com Deus. Não só esse texto de Romanos, mas vários outros textos. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse isso. Quando Deus começa, Deus termina. Outro texto do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus Cristo falando e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade de Deus, então, é que nenhum daqueles que Cristo salvou se perca. Ora, se essa é a vontade de Deus, como ela pode ser contrariada? Não pode. Se Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. E se a vontade de Deus é perfeita, ela prevalece. Sempre. Um outro texto, também o Senhor Jesus diz, e dou-lhes a vida eterna, no caso aqui as ovelhas dele, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Jesus não perderá nenhuma só das suas ovelhas. Isso aí. E Paulo novamente, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se eu, quando era inimigo, Deus me reconciliou com Ele, agora que eu sou seu amigo, ou Ele é meu amigo, eu não volto a ser inimigo, nunca. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Sabe, a Bíblia é clara. Às vezes nós temos alguma dificuldade por causa da nossa limitação e das nossas conjecturas meramente humanas. Será que realmente ninguém vai se perder? A Bíblia diz, não. Os que são chamados, os que Deus conheceu, os que Deus predestinou, os que Deus chamou, os que Deus justificou, já estão também glorificados. Essa é a ordem de Deus, não é ordem humana. Isso não foi invenção de homem algum. É Deus. Quem mais acredita na predestinação? Isso gera um conflito muito grande com os batistas. Mas vários batistas, existem batistas calvinistas. Eu dou um grande exemplo no Brasil, que eu conheço o maior batista calvinista, deve ter outros, mas eu conheço esse, chama pastor Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Eu não sei se ele ainda está lá, mas a igreja começou com ele. Olha, eu raramente vi um pastor tão inflamado com a eleição quanto esse homem, batista. Mas esse homem prega a predestinação, alguém tem que desligar ele, porque senão ele não para.
Então, mas essa não é assim, a linha comum dos batistas. Não é. Exatamente, ele é uma exceção à regra. Porque os batistas, eles têm uma outra linha interpretativa, na qual eles acreditam que Deus elege depois de saber que a pessoa irá crer. Deus, deixa eu explicar essa mecânica. Deus é onisciente. Então Deus soube, no dia tal, o Fernando vai acreditar em mim, em Cristo, então eu vou elegê-lo. No final das contas, a causa da eleição fui eu. Porque Deus sabia que no dia tal eu iria acreditar em Cristo, Deus me elegeu. Olha, isso realmente contraria a revelação bíblica, né? Então, os batistas acreditam, eu estou falando isso em linhas gerais, certo? Há muita argumentação em termos disso. Que a presciência de Deus é a causa da eleição e da salvação. A presciência de Deus. Também não. Não, porque no final não é a presciência de Deus, é o homem que crê. Ou a salvação começa em Deus, ou começa em mim. Se começa em mim, eu também a encerro. Então não tem perseverança dos santos. Se eu creio, eu também descreio. Se começa em mim, a graça não é irresistível, pelo contrário. Eu é que decido se creio ou não. E aí você tem esses textos que nós lemos agora há pouco. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele que vem a mim, vem porque o Pai o traz, de maneira nenhuma lançarei fora. Não, infelizmente, há muitos presbiterianos que não creem assim. Eu acredito que muitas vezes é porque não estudaram direito ainda a doutrina, e então tem dificuldade de admitir um ou outro ponto. Acho que nem tanta dificuldade de entender, mas mais dificuldade de admitir. Mas, de forma geral, a igreja presbiteriana acredita nisso, porque isso está lá no nosso documento, certo? A confissão de fé da nossa igreja fala sobre isso, não deixa dúvida. Além dos presbiterianos, tem os reformados, que são basicamente de origem holandesa, os que nós conhecemos, né? Embora em Genebra também existe a Igreja Reformada de Genebra, mas eles não tiveram grande influência nas Américas, né? A influência maior das Américas se deu através dos ingleses e dos holandeses. Os franceses intentaram uma influência aqui em 1557. O próprio João Calvino nomeou alguns pastores para virem, mas eles vieram, inclusive, mas não ficaram. Então, os presbiterianos, os reformados, os metodistas, há alguns metodistas de teologia calvinista, há alguns batistas de teologia calvinista ao redor do mundo, há alguns anglicanos ou episcopais de teologia calvinista. Um dos maiores e mais altos expoentes da teologia calvinista dentro da igreja anglicana é o Dr. John Stott, pastor vivo ainda daquela igreja. Não, os luteranos não. Os luteranos, eles são um ramo assim, meio que específico. Embora naquilo que Lutero estava certo, ele concordava com Calvino. Naquilo que ele estava bem certo, Calvino e ele concordavam. Aliás, é muito interessante o relacionamento de Calvino e Lutero. Lutero era
cerca de 15 anos mais velho, 15 não mais, 1483 para 1509, a diferença de idade. Um nasceu em 1483, outro nasceu em 1509. Ok, eles tinham 26 anos de diferença de idade, nunca se encontraram pessoalmente. Calvino apenas leu os livros que Lutero escreveu, mas eles trocaram cartas. Eles trocaram cartas. E nas cartas, Calvino se dirige a Lutero dizendo, meu pai. É assim que Calvino fala com Lutero, meu pai. Eu discordo disso. E Lutero era mais desbocado, não chamava Calvino de meu filho. Arrependa-se, você tem que crer como eu digo. Lutero era mais decisivo, do jeito dele. E Calvino dizia para Lutero, olha, eu navegaria todos os mares para nós chegarmos a um acordo em determinados pontos. Se isso levasse a gente a um acordo. Bom, os dois eram então parceiros. Então os luteranos não são, não podemos dizer que eles sejam calvinistas, eles realmente não são luteranos mesmo. Mas no bojo, no fundamental, se crê a mesma coisa, que são aquelas somente a palavra de Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, só para a glória de Deus. Não, alguns luteranos acreditam na predestinação. Lutero acreditava na predestinação. Predestinação, sim. Roberto. Uhum. Não, sim, Lutero defendeu a predestinação. Lutero, a salvação é pela graça. Deus escolhe quem vai salvar. O ser humano, não tem ser humano melhorzinho, piorzinho. É tudo pecador do mesmo jeito. Se é salvo pela escolha de Deus. E Lutero defendeu isso inequivocamente. Então essas doutrinas que estão aí são chamadas de 5 pontos do calvinismo, mas elas também têm a ver com a reforma como um todo. As diferenças, por exemplo, entre Lutero e Calvino, a ceia, o entendimento da ceia do Senhor. Calvino entende que aquela expressão, isto é o meu corpo, Calvino entende que os elementos, eles são representativos do corpo, mas Jesus não era literal quando disse isso é o meu corpo. Da mesma forma que Jesus não foi literal quando ele disse, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Obviamente Jesus não foi literal nisso. Então Calvino entendia que os elementos da ceia são representativos. O benefício, a graça que a pessoa consegue participando da ceia não estão nos elementos, mas na palavra de Cristo, na ordenança do sacramento há 2000 anos. Essa palavra transforma o ato participativo em abençoador, porque aquela palavra e a presença de Cristo, através do Espírito, é uma presença espiritual. Lutero, que passou grande parte da vida dele dentro de um convento agostiniano, ele não acreditava mais que os elementos se transformassem no corpo de Cristo, como é a doutrina da Igreja Católica Romana. Quando o padre consagra aquela hóstia, aquele alimento torna-se, de fato, o corpo de Cristo. Lutero disse, eu não acredito mais nisso, mas eu acredito que de alguma forma o corpo de Cristo está aqui. Então a doutrina da ceia de Lutero
é conhecida como consubstanciação. O elemento consubstancia-se, traz algo, que nem ele mesmo conseguiu explicar o que seria, mas traz algo do corpo de Cristo e do sangue. A doutrina católica romana da ceia é chamada de transubstanciação, porque o elemento se transforma. Lutero diz, não se transforma, mas ainda traz algo. Então, os dois não chegaram a acordo sobre esse assunto, e realmente não dá para concordar com Lutero nesse ponto, né? Então, os estudiosos dizem que a insistência de Lutero nesse ponto deve-se mais ao caráter afetivo do que realmente a questão racional e lógica do assunto, né? Pode falar. Eu não era capaz de entender isso que o senhor falou agora. Porque, se Jesus falou, isso é corpo, né? Como que não é? Mas hoje nós fizemos aqui, no culto, a expressão que a senhora acabou de entregar. A palavra é viva. A palavra que transforma. Então, quando eu recebo a ceia, eu estou recebendo, estou crendo naquela palavra que me transforma. Isso. Não no elemento em si, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não pode ser literal. É o sentido. Ao interpretarmos a Bíblia, a gente entende que a Bíblia deve ser interpretada sim de maneira literal em vários pontos, mas o literalismo não serve para tudo. Não pode servir para tudo, porque além do sentido literal, a Bíblia tem um sentido natural, né? Quando Jesus Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, ele nunca foi uma planta. Então, é uma metáfora. E o sentido natural do texto é uma metáfora, né? Então, só há lógica assim, né? Então, quando ele diz, isto é o meu corpo, Jesus estava com pão. O pão não era o corpo dele, era novamente uma ilustração, uma metáfora. A palavra melhor não é metáfora. Esqueci. Alegoria, talvez essa seja melhor. Alegoria. Ok. Oi, fala, Roberto. Isso. Ok. Há sempre esse problema, né? Há sempre essa dificuldade de renovar o nosso pensamento, nosso entendimento da Bíblia, à luz da nossa realidade. Foi isso que Calvino fez. Calvino teve a vantagem de ter um desbravador na frente dele, que foi Lutero. Aliás, desbravadores, porque antes teve também Zwinglio, teve também Farel, teve também Bucer em Estrasburgo. E Calvino estava cercado de gente boa, né? Ele
Ele se destacou porque ele realmente era genial, mas ele foi influenciado por todos e ouviu essas pessoas. E na correspondência que se tem de João Calvino, nota-se claramente que ele era um homem que ouvia. Ele trocava correspondências, né? Como a gente troca e-mails, eles tinham as cartas deles, e ele acatava, e ele reconhecia equívocos também. Na correspondência deles fica bem evidenciado. Bom, nós celebramos a Reforma ontem. O grande marco é esse aí, 31 de outubro de 1517, os grandes nomes para nós são esses aí, Lutero, Calvino e Knox, né? Que foram homens de Deus para a obra de Deus. Vamos encerrar? Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Ajuda-nos a meditar sobre o grande valor que foi relembrado naquele período e que tem sido relembrado diariamente. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua soberania absoluta, que a Tua graça é realmente a transformadora e que tudo está nas mãos do Senhor, o ontem, o hoje e o amanhã. E como Jesus Cristo disse que todo aquele que for a Ele, de maneira nenhuma, Ele rejeitará, Ele lançará fora. Ó Deus, obrigado por saber que seremos sempre acolhidos. Em nome dEle, de Jesus, nós oramos. Amém. Bom domingo, então.